tema é times pequenos que revelaram grandes jogadores. Jogadores que marcaram história e que ficaram lembrados para todos sempre. Jogadores conhecidos no mundo todo. Que às vezes o time é lembrado por causa disso. Mais ou menos o seguinte, o jogador é maior do que o próprio time. Alguns times aí são pequenos entre aspas dos que estão aqui na lista que eu vou citar. São Cristóvão revelou quem? Ronaldo Fenômeno. Tem muita gente que acha que foi o Cruzeiro que revelou Ronaldo Fenômeno, mas não, foi São Cristóvão. Um dos maiores atacantes que já aconteceu na história do futebol, Ronaldo Fenômeno. Explodiu seus talentos no Cruzeiro, mas ele foi revelado pelo São Cristóvão. Já com 16 anos no Cruzeiro anotou gols adoidado. Inclusive que rendeu a convocação para a Copa do Mundo de 1994. Na época Ronaldo Fenômeno não era Ronaldo, era Ronaldinho. Esse São Cristóvão é um pequeno clube do Rio de Janeiro. 1990, com 13 anos, Ronaldo já chamava a atenção de grandes times, como o Flamengo, São Paulo e o Botafogo. Mas em 1992, Jairzinho, campeão da Copa da Libertadores pelo Cruzeiro em 1976, o Cruzeiro, observou o talento que o São Cristóvão tinha. Levou o garoto para o Cruzeiro, é óbvio. E não demorou muito tempo para Ronaldinho despertar para o mundo. No futuro, você conhece o que aconteceu. Próximo da lista, Rivaldo. Os times é Santa Cruz e Mogi-mirim. Talvez o Santa Cruz não seja um time pequeno, é um pequeno entre aspas, porque é um dos times mais conhecidos no Nordeste. Mas pela grandeza de Rivaldo, talvez seja o jogador maior que eles já revelaram. Rivaldo, que foi um dos maiores jogadores da década de 90. No início dos anos 2000, Rivaldo foi um protagonista. Foi pentacampeão em 2002 pela seleção brasileira naquele ano, participando de equipes notáveis do futebol mundial. Times brasileiros e entre outros, Palmeiras, Barcelona, Olympiacos da Grécia. O pernambucano foi revelado pelo Santa Cruz. Atuou em 1991 e 1992, mas foi no futebol paulista que Rivaldo passaria a chamar a atenção. É óbvio que em São Paulo fica mais fácil a pessoa ser visado. O famoso carrossel caipira descer para a referência do carrossel holandês. Rivaldo formou um trio mágico ao lado de Valber e Leto. É óbvio que o jogador chamou a atenção, foi atuar no Corinthians e em seguida para o Palmeiras, onde conquistou seus primeiros títulos em solo brasileiro. Você sabe, fez carreira na Europa, foi campeão de algumas coisas, de coisas muito importantes, títulos, e também melhor jogador do mundo. Diego Maradona foi revelado por qual time? Argentinos Júnior. Maradona foi um dos maiores jogadores de todos os tempos da história do futebol do mundial. Muitas vezes ele é lembrado por passagens pelo Boca Juniors, mas o que as pessoas não sabem, ou quase ninguém sabe, ou pouca gente sabe, é que ele foi revelado pelo Argentinos Júnior. O craque se transferiu novo ainda para outras equipes. Talvez seja por isso que as pessoas não se lembram. Com apenas 16 anos, Tom Diego Maradona já se destacava. Passou um maribondo aqui atrás de mim. Muitos já pediam sua presença na Copa do Mundo de 1978. Mas o craque acabou não indo naquela competição. Me lembrou a situação de Neymar, que queria que ele levasse para a Copa em 2010 e Dunga acabou não levando. Mas aquilo não fez falta para Maradona, porque o bom estava por vir. O que eles não sabiam é que Maradona se tornaria um dos maiores lendas do futebol, ganhando o título de Copa do Mundo. Na Argentina, imagens de Maradona são idolatradas como se fosse um santo. Mais um, Carlos Valderrama, revelado pelo União Magdalena, o maior ídolo do futebol colombiano. Passou por grandes equipes do futebol do seu país. Mas para a surpresa de muitos, ele foi revelado pelo União Magdalena, um pequeno clube da cidade natal, no qual seu pai e seu tio jogaram. É explicado o porquê, Vai ver que o time já tinha um vínculo com a família. Eu sei muito bem que times são assim. Pra cima do Lobo Jones, cara? Foi em 1981 que Valderrama desfilou seu futebol. Desfilou seu futebol, que eu falo assim, profissionalmente, em jogo válido pelo campeonato colombiano. Não demorou muito para chamar a atenção. É óbvio que jogador de qualidade chama a atenção onde é que passa. Logo depois, sua carreira prosseguiu na Europa e também nos Estados Unidos, um país que se tornou ídolo. A bola da vez, a bola da agora é Roberto Baggio, revelado pelo Vicenza. Já vi falar desse time, eu nunca vi falar nesse time. Uma das maiores lendas do futebol italiano. Tem seu nome muito ligado à Juventus, apesar de ter passado pelo Milan e Internazionale. Muitos pensam que o craque até iniciou foi na Fiorentina, onde obteve notável sucesso. Porém, seus primeiros passos foi no time de Vicenza. Vicenza era o maior time da sua região. Jogou nas categorias de base de outro time, mas o time aí profissional revelado do mesmo foi o Vicenza. E não demorou muito para o craque rodar no futebol italiano, rodar no bom sentido em times grandes, e ele se tornou um dos maiores ídolos do seu país. Zinedine Zidane. Cannes é o time revelação do homem, mais um que é um dos maiores jogadores que já atuou no futebol mundial. Ele explodiu no futebol francês, mas você tem que entender que ele foi revelado por um pequeno time. Ele acabou chamando a atenção foi no futebol do Bordeaux. Em seguida acabou ganhando o mundo atuando pelo Juventus,
Real Madrid. Ele foi revelado pelo pequeno time Gunners em 1988. Com apenas 16 anos, Zidane, que é de Marselha, chegou até a treinar no Olympique, que era seu time de coração. Era ou é? Mas acabou não permanecendo. Logo depois, o craque teve a oportunidade de jogar na cidade de Cannes, onde ficou hospedado por 6 semanas, até se firmar no futebol. Vamos completar nossa lista com esse aqui que eu adoro, eu sou fãzaço desse jogador. Arjen Robben, revelado pelo Kroninger, na época que Robben ainda tinha cabelo. É estranho ver Robben com cabelo, porque já acostumou ver ele só carequinha. Ele ficou conhecido mundialmente vestido a camisa do PSV. Passou por grandes clubes do futebol, como Real Madrid, Chelsea, Bayern de Munique, mas ao contrário do que muita gente pensa, ele foi revelado pelo um time pequeno. É um pequeno entre aspas, mas para a Europa é um time que não é muito conhecido. Uma modesta equipe do seu país. O Groningen, sua estreia foi no ano 2000, mais um com apenas 16 anos. As revelações sempre com 16 anos. Desde então já via que suas habilidades eram boas. Não demorou muito para se despertar no futebol. Seu amor pelo seu clube revelador é tamanho. Em 2020, Robben se aposentou. E adivinha qual time ele se aposentou? No time que te revelou. Isso significa e chama gratidão. Quando o time dá oportunidade pra gente, às vezes a gente não tem a oportunidade em outros cantos, a gente tem que reconhecer que aquele time, que se não fosse por ele, a gente não se tornaria o que era. Às vezes a oportunidade vem de onde você menos espera. A gente tem que dar valor para quem dá valor a gente.